Meu filho muda o comportamento quando os primos vêm ficar em casa. Ele fica sem educação, fica desrespeitoso comigo, responde na frente deles. Eu falo e ele não obedece. Aí ela diz, né? Olha, meu coração dói. Eu estou sendo um fracasso. Nunca fiz isso com os meus pais. O que falta fazer? E aí ela depois me disse que ele, quando não está na presença dos primos, ele é um garoto educado, gentil, obediente, né? Atende aí ao que a mãe pede. Esse é um cenário, gente, que parece simples, mas não é, tá? Ele tem aqui muitas informações. Ele nos leva por um caminho que normalmente nós pais não trilhamos, porque a primeira coisa que a gente que acontece, é nós ficarmos muito constrangidas, né? Quando os nossos filhos têm um comportamento assim, mais ainda quando ele não tem na ausência de outras pessoas, né? Quando é uma questão, quando nós estamos em casa sozinho, ele é obediente, foi isso que ela disse. E quando está com os primos, ele é um filho desagradável, né? Rude, grosseiro. Então, olha só, toda situação, quando ela muda, quando seu filho muda um comportamento, né? E esse é bem pontual, então ela afirma que ele é obediente quando não está na frente dos primos. E que ele se torna uma criança irritada, né, indelicado com ela, grosseiro mesmo, ele é grosseiro, segundo ela. Bom, neste contexto, tá, eu digo para você, se você viver uma situação que o seu filho muda de comportamento muito acentuado, algo ali está fora do lugar, alguma coisa está ali oculta que você precisa sondar. A primeira questão é, sim, um desconforto nele, algo que realmente o desagrada a ponto dele se atrever a ser aí rude, grosseiro com a mãe. Primeira questão, tá? Lógico que sempre pai e mãe deve balizar o seu padrão de autoridade, tá? Então, primeira questão, houve uma desobediência, uma grosseria, né? Seja qualquer comportamento inadequado, baliza. Meu filho me vê como autoridade, eu tenho o respeito dele, eu consigo fazê-lo me obedecer pela autoridade que eu exerço sobre ele, né? Então você precisa pensar sobre isso, tá? Primeira questão. Segunda questão tem algo aqui que precisa ser lido, que não foi interpretado, precisa interpretar. Então olha só, o filho, longe dos primos, tem um bom comportamento, ou seja, dentro do ambiente pessoal ali, né, da família tem um bom comportamento, os primos chegam a ter um mau comportamento. A primeira hipótese é um padrão, é um quadro de ciúmes, tá? Então é possível que essa criança esteja enciumada pela forma como a mãe trata os primos. Então, a primeira questão é olharmos assim, olha, no dia que os primos vêm, eu faço coisas muito diferentes pensando nos primos e não comunico que eu estou fazendo aquilo para todos eles, inclusive para o meu filho? Pode ser que a gente esteja incentivando um quadro de ciúmes, por quê? Porque ele subentende que quando os primos vêm, a mãe faz coisas mais gostosas ou se preocupa mais com o ambiente, enfim, gasta mais energia e atenção para atender aí a expectativa dos primos, né? Agradar os primos. Então pode ser que se levante um quadro de ciúmes, é possível. Normalmente, quando há crianças de 7 a 11, 12 anos que se interagem, como o caso dos primos, pode haver um quadro de abuso emocional, bullying mesmo, tá? De repente, aqueles primos que sempre vêm, eles acabam falando coisas grosseiras ou botando apelidos, fazendo piadinhas. Isso é muito comum, gente, porque o nível de intimidade de primos pode levar os primos aí a serem, né, brincarem com coisas que não agradam, sabe? Tipo o gordinho, o magricela, o feio, o bonito, tá? Sempre tem um engraçadinho na história que geralmente acaba aí botando apelido em todo mundo. Então, é interessante sempre partir do contexto que algo está fora do lugar. E aí, como mãe, né, você vai lá e começa a sondar essa situação. O que está acontecendo, tá?
Escutativa é um bom remédio para esse tipo de situação. Então, parar um pouquinho e dizer, olha só, vamos conversar. O que está acontecendo? Como é que é? Do que vocês brincam? O que eles falam? O que eles não falam? Tá? Porque meninos conseguem ser cruéis uns com os outros. Cruéis, gente, extremamente cruéis. São terríveis em algumas situações, tá? São abusivos mesmo. Dependendo do nível de intimidade, isso aumenta e às vezes, para não criar caso, eles acabam tolerando e desconta isso na mãe que está insatisfeita, né? Ele está insatisfeito com a situação e ele desconta na mãe. Segundo ela, ele até ofendeu mesmo ela verbalmente, tá? Mas atrás disso, atrás desse contexto, né? Atrás de todo esse cenário, olhar então essa criança individualmente. Porque o que acontece muito conosco, e eu já fiz muito isso, é o seguinte, a gente minimiza os problemas para a criança, tá? Minimiza. Um exemplo aí, vamos imaginar que você tem um filho aí gordinho, acima do peso, e aí os primos vêm e começa aquela história, né? De gordo, baleia, né, bolofo, e começa a dar os adjetivos pejorativos aí. E aí você, como mãe, eu fiz isso, a gente fala, não liga não, fulano. Não, isso aí não é nada, viu? Importante que você é lindo, maravilhoso para a mamãe e para o papai, tá tudo bem. Gente, isso é a morte, porque na verdade, o que ele tá dizendo, assim, quando chega e fala, mãe, me chamaram de gordinho, né, de seja lá do que for, ele tá dizendo assim, você pode me proteger, você pode fazer algo por mim, porque eles estão abusando de mim, tá? Então, normalmente, a gente tenta minimizar conflito de meninos. E pode ser que um quadro desse reiterado, cada vez que os primos chegam, né? Eu estou alucinando uma situação, mas ela é muito comum, ela é extremamente comum. E essa criança sofre. Então, assim, a irritação dele com a mãe pode ser não porque ele quer desobedecer e não por um motivo que a mãe entenda que ele decidiu, né? Fazer birra naqueles dias. Não, é porque de fato ele está extremamente irritado com um contexto que ele se sente desprotegido. E pior ainda, quando além da gente falar deixa pra lá, ainda trata super bem os seus algozes, né? Os meninos que fizeram aí o bullying com ele. E tem que tratar, né? Estão no final de semana em casa, são os primos, a gente vai tratar da melhor forma possível. Então o que acontece? Uma escuta ativa, ouvir essa criança, entender aí como é que tá a cabecinha dela, sabe? Dar respaldo mesmo, sabe? Uma coisa que nós precisamos entender, e às vezes muitos de nós não entendemos, é o quê? Usando esse contexto, os primos vêm para casa, os primos precisam ter claro os princípios da sua casa, o que pode e o que não pode, e também em relação ao contexto moral, né? A forma com que se relacionam com o seu filho, com as pessoas, né, da casa. As crianças que chegam, os visitantes, eles têm que ter tão claro as regras da casa como seu filho, como as pessoas que frequentam. Então, assim, olha só, na minha casa nós não botamos apelido, se isso é algo que desagrada, nós não ofendemos, e você vai dizer as regras da sua casa. Transgrediu as regras, como seus filhos, tem consequências relacionadas, né? Não estou falando da punição, estou falando de consequências para essa criança poder refletir sobre o que ela está pensando. Então, assim, não dá para suspender as regras da casa porque chegou menino de fora, né? Primo, seja lá quem for. As regras da casa são sérias, tá? Essa é uma questão. Uma outra questão que pode acontecer e aí piorar o quadro de irritação é você chamar atenção na frente dos primos, né? Isso acaba acontecendo muito, porque primo é parente, né? Então já vem várias vezes para casa, acaba fazendo parte deste mundo aí, tá? Deu para entender? As regras são as mesmas, olha para o teu filho. Depois que os primos forem embora, retoma essa conversa com ele, deixa claro as regras se não deixou e defende ele se tiver alguma situação abusiva aí com ele em relação aos primos, tá? Então eu acho que se você fizer isso, você vai estar no bom caminho. Correção física sem esse processo educativo não é aconselhável, viu, gente? Na verdade, existem assim dezenas de estratégias de correção na educação de filhos sem que você tenha que aplicar a correção física, tá? Dezenas e dezenas. Tem ferramentas maravilhosas para isso.